Bom dia, bom dia. Mais uma live hoje. Vamos falar sobre um pouquinho também a letra desta música, né? Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas. Bom dia, Renê! Pus uma musiquinha para nós que fala um pouquinho de tudo isso que a gente vai conversar hoje, né? Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas. Obrigada pela presença de vocês, para juntos hoje conversarmos um pouco sobre este livro aqui, né? E já vou chamar o Renê para a gente começar nossa prosa sistêmica, que levaria uma semana, né, Renê, para a gente poder falar sobre tudo isso. Renê, consegui mandar... Ah, consegui! Tal como era o meu avô, né, Renê? Renê, eu Bom quero dia, dizer, Glécio, bom tudo dia, bem? que eu e os alemães que moram em mim estão muito felizes de estar com você e os seus alemães. Dankeschön. Bom, bitte schön, bitte schön. Ya. Pronto, é só o que eu sei também. É, Não, é ótimo estar aqui para a gente falar tanto desse livro fantástico, quanto também dessa série, né, que tem impressionado tantas pessoas. Isso daí. Exatamente. Exatamente. Estamos aqui com a versão em espanhol e a versão em inglês, né, Renê? Então, Sim. Renê, obrigada pela oportunidade da gente poder aprender junto com você, porque é sempre um aprendizado, a gente essa troca, você vem com outro olhar, uma outra contribuição, né? E quanto mais pessoas olharem para essa série com contribuições distintas, de pontos de vista diferentes, mais a gente amplia tudo que a gente pode aprender com essa série, né, René? Tudo que, opa! Sim, Então, essa é a ideia dessa live, a gente ampliar a nossa percepção, claro, focado aqui com o René no livro, né? Que eu imagino que foi onde o autor tenha se inspirado, né? É uma imaginação minha, é pensamento mágico, porque eles mostram o livro, citam o livro, né? Então, eu imagino que foi inspirado aqui. Gente, coraçãozinho para mim, coraçãozinho pro Renê, coraçãozinho para todo mundo. Chama o povo aí para estar com a gente, depois fazer pergunta pro Renê e para mim, se quiser também, né? Bom dia, Débora. Então, para a gente conversar sobre isso, Renê, para iniciar, você quer te apresentar ou já quer que eu comece a fazer pergunta para você? Conta aí como é que você, como convidado, o que que você acha, por onde a gente começa, Renê? bom, talvez seja interessante apresentar, né, que eu vou falar da perspectiva da psicologia e da psicanálise, e você aí da tua área, né, também trazendo o teu recorte. Logicamente que estamos ambos aqui falando como facilitadores, né, facilitadores dos processos de constelação familiar, mas a gente vem de outras áreas do saber, né, então a gente traz essa complementariedade, né, tal qual a constelação como um método, uma abordagem alternativa, traz também uma complementariedade em seu olhar. Legal, René. Muito bom esse teu recorte aí que eu tinha esquecido, né? Porque você vem de uma escola, eu venho de outra e as coisas vão se somando e se complementando. René, puxando a prosa, então, eu queria começar pela tradução, né? Você fez uma observação muito boa, né? Com relação à tradução do inglês para o espanhol e daí para o português, né? O quanto isso, quando a gente lê livros traduzidos, né, pode influenciar na nossa mirada sobre a teoria. E aí eu percebo que eu preciso melhorar o meu inglês e o meu alemão. Vou me inspirar no René Poliglota. Nós temos aqui no livro de Mark Woolen, né? Mark Woolen, ele é um facilitador canadense, né? Ele tem um trabalho já de longa data como psicoterapeuta, trabalhando tanto trauma como a questão da epigenética, né? Nesse livro aqui ele acaba conversando
com a Karen Yeshuda, que traz um pouco aí as noções de epigenética para nós que não somos dessa área, né? Que somos da área da saúde mental. E quando ele fala "It didn't start with you", ele fala, isto não começou com você. Né? Porque muitas vezes a gente fala do trauma e a gente pensa, não, esse trauma então é meu. Né? É meu trauma. E existem traumas que sim, nós fazemos em nossa vida, como por exemplo, se a gente sofre um assalto, um sequestro, um acidente de carro, ou tropeça na rua, cai de cara no chão, a gente cometeu um trauma, né, aqui e agora. Só que existem aqueles traumas que são herdados. Né? E aí eu gostaria até de chamar a atenção das pessoas para alguns artigos que foram lançados nos últimos anos, né, pelo portal IG, pelo portal Globo, pelo portal BBC, falando dos traumas transgeracionais. Ou seja, como que a guerra, a fome, conflitos étnicos não permanecem só lá onde eles aconteceram, mas seguem com seus descendentes. Né? E um dos artigos mais recentes pela plataforma da Globo fala exatamente da guerra, está mencionando a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, o conflito que nós temos atualmente, e como isso afeta tanto pais, avós, como as crianças, causando um trauma local e que talvez vai passar mais para frente pelo comportamento, pelo afeto, pelo congelamento que o trauma causa. Né? Só que o que é legal do que traz Marco Woolen, e o que a gente vê também no seriado, são aqueles traumas que a gente não faz ideia que aconteceram com antepassados e que, de repente, estão registrados no nosso corpo através de sintomas e sinais. E se você me dá liberdade, Arlete, eu vou ler um pequeno trecho. Um pequeno trecho. É um pequeno trecho logo no começo desse livro, onde a gente tem essa passagem. Uma característica bem documentada sobre trauma familiar para muitos é a nossa incapacidade de articular o que acontece. Nós não só não sabemos como falar, mas também se perde nossa memória. Durante um incidente traumático, nossos processos de pensamento tornam-se dispersos e desorganizados, de tal forma que já não reconhecemos as memórias como pertencentes ao evento original. É como se tivesse uma cisão lá, porque aquilo é tão dolorido e tal que a gente... Melhor esquecer. Né? Melhor esquecer. Ou, como nos lembra tanto Freud como Hellinger, eu excluo aquele fato desagradável, achando que então ele está resolvido. Mas tudo aquilo que eu excluo me aprisiona, né? Mas seguindo aqui na leitura. Em vez disso, os fragmentos de memória dispersos como imagens, sensações corporais e palavras são armazenados em nosso inconsciente e podem ser ativados posteriormente por qualquer coisa, mesmo remotamente, que relembre a experiência original, que é o que a gente chama de gatilho, né? O gatilho traumático. E o gatilho traumático pode ser, inclusive, uma coisa boa, né? Mas uma coisa boa que remeta cor, cheiro, estalo, textura, um evento que foi desagradável. Uma vez que eles são acionados, é como se um botão de rebobinação invisível tivesse sido pressionado, fazendo-nos reencontrar aspectos do trauma original em nossas vidas no dia a dia agora. Inconscientemente, podemos nos encontrar reagindo a certas pessoas, eventos ou situações de maneiras antigas e familiares que ecoam no passado. Quer dizer, eu reajo a Arlete, que não faz ideia do que está acontecendo, porque eu estou reagindo,
eu não estou agindo. Isso é uma das coisas que Thomas Hübner fala também sobre trauma. No trauma, eu reajo, eu não ajo. Isso. Porque na ação existe um pensamento consciente sobre aquilo. Na reação é bate-pronto, né? Vai. Né? Por isso que é muito interessante em psicoterapia, a gente fala isso para o indivíduo. Até que ponto você está agindo nessa situação e até que ponto você está reagindo a essa ação. E muitas vezes eu estou reagindo ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, aos meus antepassados, e muitas vezes eu não faço ideia por que aquele assunto, aquela situação, me traz aquela fúria, aquele remorso, aquela dor, aquela mágoa, como a gente vê no seriado, a mágoa da Ada. Sim. Renê, você pegou meu pensamento, porque eu sempre falo para minhas alunas, às vezes eu estou aqui com o marido em 2022 e estou reagindo como a minha avó, minha trisavó, tetravó em 1800. E esse aqui não tem nada a ver, aquilo que ele falou, só que eu reajo, porque eu tô lá no trauma da minha ancestral. E aí eu brigo com o meu parceiro em 2022 como se fosse 1900, 1850, por questões lá que aqui me despertou, às vezes, uma palavra, um gesto, né? Igual a Ada, né? E isso acontece com todos nós, né? Então, eu ia fazer esse comentário e você trouxe a questão do relacionamento, em qualquer relacionamento dá, mas lá no Casa Série, né, vamos pegar a Ada, que é um bom exemplo, que é casal, porque o relacionamento de casal, o colega, a gente tá com o espelho aqui, né, o tempo inteiro, olhando e reagindo. Exato, e foi aquilo que Hellinger nos trouxe muito bem com aquela frase, né, relacionamento de casal é uma comunidade de destino. Isso. Porque assim, invariavelmente eu penso que A casou com B, então A ama B, B ama A, e é só isso. E não, né? Não. A gente sabe que A e B vem, né, de toda uma série de antepassados. Então A e aqueles que são de A se relacionam com B e aqueles que são de B. E muitas vezes aqui em B, a gente tem aqui atrás uma situação, talvez fome, e aqui em A também. E esses dois se conectam com esse ponto lá atrás. Então, a gente tem a sobreposição traumática. Quer dizer, eu não lembro, porque isso não aconteceu comigo, mas isso é um traço do meu sistema. Então, assim como eu olho, talvez até com pena, comiseração, piedade, para o fato do outro, o outro está olhando da mesma forma para mim. Ou talvez eu olhe com raiva. Né? E isso conecta o casal. Então, nós somos conectados também por eventos da nossa história familiar e que, mesmo que a gente não conheça, isto atua. Então, Hellinger falava, atua no sistema familiar uma ordem arcaica, oculta, né? E que, quando ela é desrespeitada, quando ela não é reconhecida, ela enlaça. Né? E cresce para aparecer, pode... né, Renê? Ela enlaça e cresce para aparecer. Exatamente, porque é isso. O sintoma, ele grita como se ele quisesse apontar para algum lugar. Né? E aí, só mais um trechinho, Arlete, que aí fica bem claro essa coisa. Novamente, é um trecho desse livro aqui. Sigmund Freud identificou esse padrão há mais de 100 anos. A reconstituição traumática ou compulsão à repetição. Quantas vezes a gente não fala isso na terapia, né? Pô, tô repetindo o padrão. Não sei porque eu sempre me vejo de novo nesse lugar. Como Freud nomeou, é uma tentativa do inconsciente de reproduzir o que não está resolvido, para que possamos entender. Essa unidade inconsciente para reviver eventos passados poderia ser um dos mecanismos que trabalha quando as famílias repetem traumatismos não resolvidos de gerações passadas. Então, Mark Woolen, ele faz uma relação entre o trauma transgeracional e a teoria freudiana da repressão. Quer dizer, tudo aquilo que foi reprimido nessa geração e em gerações anteriores, volta. E volta, logicamente, como um signo não muito claro para o consciente.
né? Assim como o nosso sonho ele é embaralhado, e a gente chama isso na psicanálise de elaboração onírica, né? Quer dizer, existe uma elaboração, assim, aquilo é transformado, e a gente não entende, quer dizer, por que eu sonhei com, né, um bezerro com uma cartola, né? Provavelmente na hora que eu vou conversar aquilo com o meu analista, que eu vou decodificando, aquele cabrito com cartola, ele começa a ter uma familiaridade para mim. Porque realmente só o sonhador consegue interpretar os signos do sonhado, daquilo que foi sonhado, né? Então, o sintoma é assim, só que truncado, traumatizado, dolorido. Hein, Renê? E aproveitando a aba que você trouxe, né? Eu sempre falo que eu posso me casar 10 vezes. O único elemento comum no casamento sou eu, porque os maridos trocou tudo. Só que eu caso com 10, tudo parecido. Então, veja, na história da... Porque tá aqui, tá repetindo para ver se eu olho, que é o que você acabou de compartilhar. Veja a aba. Tinha 2 relacionamentos que, ao final, estavam semelhantes, né? Padrão de homem, parecido com quem? Com o pai, né? Então, assim, cada um ia ter sua nova família, sua filha, né? De um jeito, aconteceu um de um jeito, outro de outro. Mas, se você for olhar, assim, a base do Toprak e do Semil, acho que é igual. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Renê, porque eu acho que vem de encontro que você acabou de ler e está comentando. As repetições até a gente não olhar. Eu achei legal como elas falam, né? É Toprak Schelling. Né? Quer dizer, a forma como elas falam, para nós seria Selim mesmo. Né? Mas ela fala Schelling. Né? Quer dizer, a forma como soa, né? Mas sim, a gente tem uma repetição de padrão, talvez traumático aí, ou o fato de... e aí a gente lembra um pouco de Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Que é uma música que fala do padrão repetitivo, né? E na hora que o cantor, né, a pessoa que canta, fala todo dia ela faz tudo sempre igual, quer dizer, eu estou percebendo uma repetição que acontece comigo. Né? Não, a música não é da mulher, é que eu estou vendo, né, que ela está repetindo comigo uma coisa que para mim volta. E o Freud ele chamou isso de neurose de destino, né? E ele, inclusive, dá o exemplo, né, da mulher. Logicamente, aqui é uma generalização, né? Cada caso é um caso. Né? Sim, por favor. Não é uma receita de bolo, 2 ovos, mais uma xícara de leite e 2 colheres de açúcar, não. Não é. E ele fala, né, que, por exemplo, a mulher, ela, de repente, está casada pela 3ª vez, e pela 3ª vez ela fala, pô, o cara no começo é maravilhoso, e depois ele começa a beber e começa a ser agressivo comigo. Isso aconteceu na relação anterior e na anterior. E aí o Freud fala, e não por acaso, quando você começa a observar a relação que ela tinha com o pai, se tratava de um homem que tinha uma propensão ao álcool e era uma pessoa agressiva com sua mãe. Né? Então, o Freud fala de um traço, né, que me é familiar. Eu olho para isso e falo, não, isso aqui é familiar. Né? Tanto que aí eu chego à conclusão, todo homem é igual. Né? E assim, isso não está errado. Não é que todo homem na humanidade é igual. Todo homem que eu escolho para mim... É igual. É igual, tem esse traço. Porque esse é um traço familiar. Eu quero repetir uma frase tua, Renê. Todo homem que eu escolho para mim. Isso é bem importante, gente. É tudo que... Aqui o exemplo é o homem, mas pode ser um emprego, pode ser qualquer outra coisa, né, Renê? E repetir essa frase. Aí puxa para autonomia, responsabilidade. O que eu estou escolhendo para mim. Desculpa te cortar, Renê, só que eu achei que essa tua fala foi fantástica e vale a pena. O que eu escolho para mim. Sim, sim. Tanto que, assim, é até interessante a gente brincar com esse conceito, né, Arlete? Que quando a gente vai num casamento, não tá só o A e o B.
Tá, A e a família do A, e B e a família do B, e muitas vezes, às vezes acontece no casamento, os pega pra capar lá, ou algumas coisas, porque assim, existem conflitos no sistema e a gente não tá falando que as pessoas são ruins. Não é isso. Existe algo a ser resgatado, algo a ser revelado, que provavelmente esses componentes atuais, o Romeu e a Julieta atuais, são as pessoas possíveis para que esse conflito possa ser resolvido. Às vezes, de forma trágica. Né? E aí a gente tem a questão do amor que eu tenho pelo meu sistema familiar. Às vezes, repetir, inclusive, o desacordo, o desentendimento, o mal entendido. Né? Porque isso ainda não está claro para mim, e muitas vezes não está claro para a mãe e para a avó. Né? E aí, quando surge Romeu e Julieta, a gente pode até dizer que Romeu e Julieta não tinham consciência do que estavam fazendo. Mas quando ambos estavam no túmulo, as duas famílias estavam unidas, chorando por seus primogênitos. Ou seja, aquele amor trágico trouxe algo à tona. Né? Só para trazer Shakespeare, porque Freud gostava muito de usar literatura como uma forma de exemplificar dinâmicas repetitivas. E a gente sabe que no Romeu e Julieta existe um conflito entre as duas famílias que vai passando de pai para filho. Quer dizer, para quem isso não é estranho ou talvez comum, que a gente tenha conflitos familiares que duram gerações. Ó, com esses aí a gente não fala. A gente tem uma rixa de sangue. Do tio Bruno a gente não fala. Exato. E às vezes acontece isso, né? Pegando no exemplo do tio Bruno, de repente o tio Bruno tem uma propensão ao álcool, às drogas, ou talvez até mexa com algo que para o sistema é negativo. E isso já aconteceu antes no sistema. Né? Então, o tio Bruno, junto com o tio Bruno, os filhos do tio Bruno, quer dizer, os primos, e aí fica um núcleo da família fora, e os mais novos vão ficar, mas por quê? A gente não fala disso, filho. Né? Deixa quieto. Né? Só que aquele deixa quieto, ele fica perturbando, quer dizer, como pode isso? Né? Então, né, a gente não, realmente, Adriana, a gente não fala desse aqui. Não. E aquilo que a gente não fala, a gente atua. Isso. Né? E aí a gente pode ter um exemplo do sintoma. Tudo que eu evito, Bruno vai aparecer. Né, Renê? Tudo que eu, em espanhol, tudo que eu evito, eu invito. Tudo que eu não falo, eu convido para estar comigo. Renê, pegando essa fala que a gente não se fala, tem aí no livro também, eu não lembro em que página, que ele fala assim, os pais, que está lá na Bíblia, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos seus filhos ficam embotados por 7 gerações. Você quer falar um pouquinho sobre isso, nesse contexto todo, do que eu evito, mas que está embotado aqui, tá na boca, está no segredo? Sim, sim. A gente sabe que o Nietzsche também tem uma frase parecida com isso, assim como também Montmanoni, né? Quer dizer, aquilo que foi calado em uma geração se torna o segredo evidenciado sintomaticamente em outra. Né? Quer dizer, os segredos familiares, eles voltam. Né? E Bert Hellinger, talvez até, né, por ter sido um religioso, né, um padre, um missionário, ele traz aquela coisa, as constelações familiares atuam até 7 gerações. Né? A gente sabe que isso depois, né, a gente foi acompanhando o Bert Hellinger, expandiu. Né? Tanto que ele fala das constelações de povos. E hoje em dia, quando Thomas Hübel, por exemplo, ou Gabor Maté fala, né, do trauma de povos, né, a gente está falando, por exemplo, do trauma afrodescendente aqui no Brasil. Isso. Ou do trauma dos nativos brasileiros aqui no Brasil. Né, que a gente sabe como, às vezes, não aparecem nas constelações, porque aquilo ainda está protegido, ainda o sofrimento é muito forte. Né? Que foi uma coisa que o Hellinger pega depois lá na Alemanha em relação
ao povo judeu e o povo alemão, né, que foi um gerador de muito tititi, né? Quer dizer, ele foi mexer num vespeiro e ele fala, olha, são dois povos e esses povos estão em conflito. E, apenas para complementar isso, existe um vídeo no YouTube onde Hellinger conduz uma constelação entre ucranianos e russos. Sério? Né? Vou procurar. O único problema, Arlete, é que está em russo. Né? Mas a gente consegue ver os movimentos. Sim. Mas a gente consegue ver os movimentos, né? E não raro o Hellinger fazia estes movimentos para mostrar o quê? É exatamente a sua pergunta. Quer dizer, esse conflito que está presente aqui agora, ele não é de algo que surgiu aqui agora. Ele faz referência a coisas anteriores. E é nessa linha que a gente se perde. Porque, e muitas vezes a gente faz isso no consultório, né? Então a Arlete traz, eu tô com dor de dente. E a minha pergunta é, quando foi a primeira vez que você teve dor de dente? Não sei, Renê. Né? E é muito interessante que aí, às vezes a gente usa a hipnoterapia, às vezes a gente usa uma visualização interna e de repente você fala, 4 anos. Né? Lembro que teve algo lá. Né? Só que o que a gente está falando aqui? A gente está falando de algo que vai na linha da história da família. Né? E é um símbolo, tem uma palavra, não é escara, não é cicatriz, é um estigma. É um estigma que marca gerações. Quem fala muito de estigma é Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato tem, inclusive, um conto no Urupês que fala dessa marca, desse estigma. Não conheço, e na hora que conhecer. Sim, não, vale a pena essa obra. E quando você vai tentar decodificar o estigma, e se você é do sistema familiar, ele começa a conversar com você. Né? Por isso que nós, facilitadores, nós não tomamos nota, né, das cicatrizes dos nossos clientes, porque a nós não interessa. Aquela informação ela é importante para o nosso cliente. E muitas vezes o cliente saca e o facilitador não. Ai, meu Deus, e aí? Tá tudo certo. Ele tá lá para ele fazer essa percepção. Né? Inclusive, a gente consegue ver isso um pouco no seriado, né? Tá certo de forma ficcional, mas assim como está acontecendo a constelação, mostra imagens de uma outra vida, né? Com os episódios de outro evento acontecendo. Né? Isso é muito legal, porque aí a gente, para quem não conhece constelação, né, Renê? É isso então? E aquela coisa, precisa fazer sentido para a pessoa, como você acabou de dizer. Eu lembro, tem um livro do Hellinger, que eu não lembro qual deles, que ele pergunta para o cliente dele, fez sentido para você? A constelação, sim, que bom que para mim não entendi nada. Então, assim, é para o cliente que tem que fazer sentido. E aí, falando em cliente e sentido, a gente vai... Que as imagens estão dentro do cliente, que é do sistema do cliente, né, Renê? Nós somos só aqueles que o Bert falava. Eu sou aquele condutor de varinha que vou achar água no deserto, né? A gente vai conduzindo, né, para achar água no deserto, né? E tem que fazer sentido para a imagem do nosso cliente, que a gente está a serviço do sistema dele. Né? E quanto ele fala no livro dele, quanto a imagem que a gente tem daquela situação e quanto a gente pode ressignificar e criar uma nova imagem, que eu acho que isso a série, por ser cinema, filme, aí traz muito bonito, quando tem lá a tia que levou o tiro e estava sozinha. Daí daqui a pouco o pai vai lá e faz as pazes. Daqui a pouco chega a mãe que ela... Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não vem com nós, pai? Aí daqui a pouco chega a irmã já mais idosa que estava sentindo falta da mãe, que também estava perdida, porque a filha... E aí foi conectando pai e filha, mãe e filha, avó. E aí faz esse fluxo do amor que o Hellinger falava. Em algum lugar ficou interrompido. Renê, conta para nós aí um pouquinho disso. Tanto que o que você traz lembra uma frase do Hellinger, eu não vou lembrar a frase completa agora, com a poesia que Hellinger traz,
mas ele fala que a família é que nem um elo de uma corrente, né? Então, de repente, se você tem num elo algo quebrado, você tem uma ruptura. Logicamente, continua sendo uma corrente, mas você tem uma ruptura na sequência. Ou seja, se, agora entrando nessa metáfora, se de repente eu falo, ok, tá quebrado aqui, então não serve mais. Continua sendo um relógio, mas quebrou esse elo aqui, né? Então, para eu poder usar isso na sua funcionalidade, eu tenho que voltar para esse elo, decodificar o que aconteceu, reconstituí-lo. E às vezes eu não vou reconstituir com a peça original, até porque eu sou de uma geração que não faz ideia de como era lá. Mas eu vou usar uma reposição possível para que esse elo volte a ser funcional, né? Ou seja, é possível sim a Arlete rememorar algo que aconteceu há 4, 5 gerações atrás e hoje oferecer uma solução? Sim. É isso que nós vemos acontecer nas constelações familiares. Não só nas constelações familiares, né? Lembrando que o Hellinger trouxe várias escolas da psicoterapia, da filosofia para dentro desse campo. Escolas que buscavam encontrar o quê? Solução. Né? Porque isso que a gente está falando aqui, trauma, é tão antigo quanto a humanidade. Né? Se a gente pensar em Caim e Abel, né, gente? Ou em Adão e Eva, cara. Desde que existe ser humano, né, Renê, existe trauma. E sem trauma não existe pessoas. Né? Opa! Sim. Desculpa, existe. Então, e existe a necessidade de, já que estamos a serviço do nosso sistema, poder talvez, com poder mesmo, solucionar aquilo. Ah, mas quem sou eu, né, para solucionar uma coisa lá de trás? Você é sangue, né? E aí entra a questão da epigenética, né? O sistema familiar, ele tem traços, ele tem signos, que vem de, como você falou, 4, 5, 6 gerações lá atrás, e dependendo de quão traumático foi aquele evento. Eu falo de guerra porque talvez é uma das coisas que na nossa cabeça é muito traumático. Mas pode ter sido uma expulsão. Né? De repente eu virei para a Arlete e falei, Arlete, você não é mais minha filha. Se tu casar com esse cara aí, com esse caboclo aí, tu pode sair daqui de casa e nunca mais volta. Quer dizer, como isso marcou, porque aí a Arlete teve filhos, teve netos, e a cadeia da corrente foi quebrada na relação do pai com a filha, que falou, ó, daqui você não tem mais nada. Não pertence mais. Se a gente for falar na linguagem de constelação, você não pertence mais. Você não é mais do nosso clã, porque você casou com o cara que eu não queria ou você engravidou. Renê, lá no começo, você começou a falar da guerra, que eu acho que é muito legal, que é um livro da epigenética, que eu não estou lembrando o autor, que eu já li esse livro. Acho que você, quando você falou, eu vi esse livro na minha frente. Que ele fala da experiência dos holandeses na guerra, lembra? Que eles fazem um estudo epigenético do efeito que a fome que os holandeses passaram, que isso reverbera hoje nos holandeses atuais. Não sei se era desse livro que você estava falando, quando você fala da guerra, né? E fala de epigenética. Ah, é isso daí. Isso. Eu não lembrava o livro. Você pode falar um pouquinho? Acho que isso é muito palpável, né, Renê? Isso é palpável. Gente, coraçãozinho para mim e para o Renê, faz favor. Eu acredito que seja esse. Pode ser que seja outro. Esse aqui é o Bessel van der Kolk. Eu selecionei alguns dos livros que trabalham a questão do trauma, né? Principalmente esse aqui, né? Que a gente usa bastante no campo terapêutico, do Peter Levine, né? O Despertar do Tigre. Sei. Né? E um outro que a gente usa bastante na nossa área, aqui no Brasil ele tem uma outra capa, que é do Stephen Hausner. Também tá atrás. Mesmo que custe a minha vida. Mesmo que custe a minha vida. Exatamente. E Franz Rupert, né? Um livro novo. Né? É do Franz Rupert. É do Franz Rupert. Tá. Ok, legal.
né? E o Franz Rupert também trabalha muito com a questão do trauma transgeracional, né? Bom, você perguntou da questão da guerra, a gente podia falar também da questão da fome. Isso, na verdade, da fome, das tulipas e comer o bulbo, isso daí. Sim, porque, assim, inclusive a gente sabe hoje que muitas das nossas comidas tradicionais, na verdade, surgiram de necessidades de gerações anteriores, né? Como, por exemplo, uma comida que é super... Sim, Kézia, todos os livros estão na Amazon. Todos esses livros estão na Amazon. Inclusive, os estrangeiros eu comprei na Amazon mesmo. Né? A Arlete comprou quando ela estava fora. Comprei na Argentina. Daqui uns dias eu volto lá comprar mais livro. Sei, né? Que a gente tem, às vezes, alguns lugares que são mais acessíveis para esses livros. Outros a gente vai ter que pedir pela Amazon mesmo, porque são difíceis. Esse do Peter Levine, ele é conhecido, mas também é meio complicadinho de achar, às vezes. Né? Eu comprei em algum congresso meu do Peter Levine. Não sei onde. Esses meus últimos, recentemente, tudo na Amazon. Ou, quando eu não acho, eu vou na Traça. Né? A gente tem aquele site, a Traça, né, que encontra nos sebos de São Paulo, do Brasil, os livros. Né? É uma boa dica também. Né? Sem falar que hoje a gente tem o recurso do e-book, que é fantástico. Sim. Olha só que solução, né? Se as bibliotecas deixassem de existir, isso é um trauma, né? Claro. Hoje em dia a gente tem a grande maioria dos livros digitalizados. Inclusive a gente sabe que, por exemplo, a USP, a Unesp disponibilizam muito do acervo digital deles para a população, para a pesquisa, né? Isso seria um trauma, se de repente um livro deixasse de existir por causa da ação do tempo, se desfizesse. E aquela pesquisa? E a gente sabe que isso aconteceu, né? O Nome da Rosa, né? De Humberto Eco, fala um pouco disso. Né? Então. Isso é um trauma. Né? E o que acontece no Nome da Rosa? Se fala da questão da fala. Quer dizer, o livro talvez não pudesse ser reescrito, mas aí eu tenho a tradição da fala. Quantos sintomas não são falados? Olha, na nossa família é assim, tal. E eu passo de pai para filho, às vezes, o trauma e possibilidades de solução. A gente tentou isso, não conseguiu, talvez, aquilo. Né? E aí, me vem à cabeça um filme do brasileiro, né, o Abril Despedaçado, né, onde uma família vive no norte um conflito de sangue, né, onde as famílias se matam. E é passado por o filho mais velho, olha, você vai matar eles. Né, tipo, todo mundo na nossa família faz isso, você vai fazer. Sim. Qual que é a solução? E é interessante que é um Romeu e Julieta meio que invertido. Ele se apaixona, só que ele sai do sistema. Se ele ficasse no sistema, ele reproduziria exatamente igual. A coisa. Então, nesse caso específico, ele construiu um outro elo em outro lugar para que a família pudesse perpetuar, até porque ele era o último. Se ele morresse, acabava a família lá. Ou seja, o amor encontrou uma solução, assim, pelo sistema, fora dele. E aí, logicamente, a gente pode fazer muitas reflexões aí. Ah, mas ele teve que fugir. Não, ele se afastou. Às vezes, é saudável se afastar do sistema familiar. Fale sobre isso, René. Porque, assim, é onde aquela dor toda foi através... Aqui tem a dor, ele afastou e ele conseguiu transformar em reconciliação para poder seguir a vida, porque senão não segue. Eu vou falar disso usando uma metáfora que o Hellinger usa naquele livro No Centro Sentimos Leveza. Ele fala do filho pródigo. Aliás, uma figura interessante da Bíblia, né? E o Hellinger, ele fala que na história, se todos se recordam,
o filho pródigo pega a herança em vida do pai, fala, ó, vende aí as cabras, eu não sei se são cabras ou ovelhas, vende aí, eu quero minha herança, pega, vai para outra cidade, e já que ele é moleque, né? Ele torra tudo, né? Com amigos, né? Amigos e tal, e vira um escravo, né? Porque não tem mais dinheiro e tal. É escravizado e foge, volta para casa, e o pai prepara um banquete. Recebe confessa. E os irmãos que ficavam lá falam, escuta, meu, como assim você faz um banquete? O cara que tirou a grana e voltou, todo esparrapado, o filho pródigo ao lá retorna. E o Hellinger fala, existe uma questão aí nessa fala. Este membro, ele arriscou construir fora. E aí o Hellinger ele faz uma parábola com a parábola bíblica. E ele fala que o filho pródigo, então, escravo numa casa, está conversando com outro escravo, e o escravo fala, que é o filho pródigo, né? Cansei disso aqui, na casa de meu pai eu sento do lado direito de meu pai e eu como a melhor parte da carne. E aqui na casa eu fico comendo restos, eu vou fugir essa noite e não fico mais aqui. E aí o outro olha para ele e ele fala, então, isso aqui é feito meu. Eu vou continuar trabalhando nessa casa até conseguir comprar minha alforria, né? Até conseguir me libertar. Então eu casarei com uma mulher que me é justa e permanecerei aqui onde eu escolhi estar. Né? E aí o Hellinger fala, esse também é o filho pródigo, só que ele não retorna. Ele paga o preço do movimento que ele fez para fora. Né? Hellinger fala muito da questão do adultecer. Né? Adultecer também é pegar o peso que a família nos deu e falar, olha, isso aqui eu vou transformar. Isso aqui é demais. Isso aqui é de vocês. Toma que o filho é teu. Isso aqui eu não consigo fazer nada com essas dívidas aqui. Mas isso aqui eu vou transformar na minha vida. Isso eu dou conta. E é muito comum a gente ver o quê? Que as pessoas chegam na constelação com um fardo. E assim, é um fardo do pai, da mãe. E aí a gente tem, logo no primeiro episódio da série, eu esqueci o nome da menina, é a Servik, eu acho que é Servik, né? Que na verdade ela carregava o assassinato do pai. Né? E ela carregava aquela coisa, eu preciso ser o pai da minha mãe. Isso. Né? Que ela fala, né? Que ela tomou aquele peso, inclusive na imagem, é muito bonita essa imagem, o facilitador, ele pede para um representante se colocar em cima, nas costas, né? Que é aquele peso que eu carrego na minha vida. Né? Lógico, aqui a gente está falando de duas coisas. Uma, isso é inconsciente. E duas, isso foi feito por amor. Né? Quando a gente fala do sintoma, a gente sabe que no sistema familiar, muitas vezes esse lugar, por lealdade invisível, ele é assumido e por amor eu faço isso. Pô, mas Arlete, você vai se lascar. Ainda que custe a minha vida. Ainda que custe a minha vida, sim. Renê, e outra coisa nessa imagem que você trouxe, a mãe estava nas costas e uma fala do Zanan que eu achei maravilhosa. Assim, ó, eu não me recordo total, mas ele fala assim, olha, a sua filha não estou bem. A senhora precisa olhar, não, mas eu estou bem. Não, mas a sua filha não está bem. A que preço que a mãe, aspas, estava bem nas costas da filha? Porque também tem umas contra-transferência inconsciente dos pais, né, Renê? Que é assunto para um dia inteiro de live. Mas a filha carregava a mãe e a mãe dizia, não, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui, eu escondido atrás da filha. Aí ele falou, mas a sua filha não está bem. Que tenha os dois caminhos, né, Renê? Que aí entra uma coisa que o Stephen Hausner fala muito, né, fazendo uma referência ao Hellinger, né, que na constelação existe um véu aqui, é um desvelar de dinâmicas. Então, sim, a mãe estava bem, mas na hora que eu falo
mas você está esmagando tua filha? Nossa, eu não tinha percebido que eu fiz isso, né? Então, aquela metáfora popular que a gente fala, né? O inferno está cheio de boas intenções. Logicamente que na hora que a gente tem uma boa intenção, a gente está fazendo da melhor forma que a gente sabe fazer. E às vezes eu não paro e pergunto para a Arlete, escuta, Arlete, esse meu jeito, que é o meu melhor jeito de fazer, tá bom para você? Às vezes não dá tempo, a gente vai atropelando as coisas e tá pesado para você. Você não tá aguentando, o casamento tá pesado. O relacionamento pais e filhos tá pesado. A relação comercial com o seu sócio tá pesada. Porque é uma dinâmica que eu estou transportando para a minha vida. Né? E eu a repito. Né? E aí, quando o Freud fala da compulsão de repetição, eu repito com todos à minha volta uma coisa que remete ao passado. Né? E aí, de repente, vai acontecer uma coisa que a gente brinca, né? Se a Arlete falou uma coisa para mim e eu não gostei, é a Arlete. Se a Arlete e a Sheila falam a mesma coisa para mim em momentos diferentes, não, pega aí. Agora, se a Arlete, a Sheila e a Paula falam a mesma coisa em momentos diferentes, talvez tenha uma verdade aí. Exato. Quem sabe seja eu. Exato. E aí, às vezes a gente percebe isso, que no nosso ambiente profissional dão um feedback pra gente, o marido, de repente, dá um feedback, e aí a cereja do bolo é o filho, né? Fala a mesma coisa, você é chato, hein? Meu Deus! Será? Mas é porque ninguém me entende, entendeu, Renê? Eu vou lá não buscar o psicólogo para ver se o psicólogo vai me dar razão e me entende. Ou se a consteladora vai me dar razão e me entende. E aí, de repente, o psicólogo chega e fala: dá para você diminuir um pouco o som? Quer dizer, como que você pode calibrar esse comportamento, essa fala ou essa crença para que ela atue sem tanto peso, sem tanta dor, sem tanto, né? Que é uma das características do trauma. É demais, né? E eu, como portador do trauma, quando eu estou traumatizado, é demais para mim e para as pessoas com quem eu convivo, né? E, logicamente, eu não faço intencionalmente. Aquilo vaza do meu corpo, né? Porque é um trauma que eu carrego. E é por isso que, muitas vezes, vão procurar Arlete, vão me procurar, porque santo de casa não faz milagre. Ou seja, eu preciso de alguém fora da relação que, de repente, fala: você já reparou nisso aqui? Caraca! Né? E é bem isso, é um estalo de uma coisa que eu sempre fiz. Muitas vezes até tive feedback de pessoas: olha, isso aqui não é bom, mas eu não sabia fazer diferente. Né? Então o Freud fala, uma das formas de você lidar com a repressão é você tornando-a consciente. E o Hellinger fala, a constelação, ela lança a luz sobre dinâmicas encobertas. Quer dizer, aquilo estava indo, mas ninguém percebia. Isso. E aí na constelação você olha assim, você fala: meu Deus, 3 pessoas me mostraram uma coisa que eu já conheço faz tempo. E às vezes na constelação se mostra, como você disse, né? Quer dizer, tá bom esse lugar para mim, mas para sua filha não tá. É uma frase só. E aí, uma mudança numa dinâmica, é muito pontual, são micromovimentações que fazem toda a diferença. E outra coisa, né, Renê? Importante que o trauma, né, ele não é só... Deixa eu estruturar aqui minha fala. O trauma, ele é um evento muito forte que convida olharmos por várias terapêuticas. A constelação é uma delas. O consultório psicológico é outra que complementa. A hipnose, somatic experience.
Então, ele convida a gente a abrir um leque para olhar. Então, não adianta... eu vou lá no René, vou procurar o René como psicólogo. Só o psicólogo vai resolver tudo. Não. Só o René constelador? Não. Né? Então, assim, é um conjunto, ele é um convite, né, René, para a gente olhar de diferentes formas a mesma questão. Porque tem coisas que é a constelação, que é o trauma transgeracional. Tem outras coisas que eu aqui startei e fiz um trilho de conflito com lá. Aí tem a nova medicina germânica também, que pode ser agregada, que é uma homeopatia, uma acupuntura para circular energia. Então, é o conjunto de possibilidades terapêuticas, né, complementares para a gente olhar para esse evento. Porque o trauma, como já disse o nome, é um trauma, ele suga a nossa energia 100%, né, René? Ele me para, ele me congela. E como o René falou, eu não vejo que eu faço aquilo. Então, às vezes, uma fala do terapeuta, um movimento lá na constelação, na somática e a experiência lá na... Então, assim, são várias questões, né, René, que se somam. E o trauma é quando a gente consegue trabalhar ele, o nosso trauma básico, é por onde entra mais luz. Eu queria que você fosse falando isso e a gente só tem mais 10 minutos. René, como passa rápido? Sim, sim. Não, eu quero pegar a tua fala antes, né, de entrar nisso, por uma coisa muito bonita que acontece na série. No primeiro episódio, né, quando a Servi procura o facilitador e fala do câncer, ela começa a falar do câncer e ele fala, então, isso é dos médicos. Isso. Né? E você vai continuar, ele deixa bem claro, olha, eu não vou mexer na ciência, eu não vou atrapalhar a ciência, eu te ofereço um olhar espiritual. Né? Então aí a gente tem uma fala que fala da complementariedade dos tratamentos. Né? Quer dizer, como a minha visão de psicólogo, a sua visão como fono podem ser complementares, cada um vai, e aí de repente vem um facilitador, vem uma TO, vem uma fisioterapeuta, né? E cada um desses com sua visão, em sua multiprofissionalidade, transdisciplinaridade, vão trazendo informações para o cliente, né? Então é muito interessante porque essa série, ela veio também na contramão, ou talvez na mão, das críticas à constelação, mostrando, olha, é um olhar, é uma possibilidade. Uma a mais. Né? Tanto que, assim, a Ada não quer, né? Ela tá com aquele discurso, não, eu não aceito isso e tal. Ele faz um convite, ele fala, olha, se quiser estar aqui, você pode estar aqui. Se você não quiser estar aqui, pode sair. Né? E ele fala para servir, ó, é uma visão espiritual. Não vou mexer, quer dizer, não, a gente não faz cirurgia espiritual, a gente não faz milagre. Não, a gente, dentro daquilo que o cliente nos traz, nós trazemos uma dinâmica. E o mais interessante, essa dinâmica faz sentido para o cliente. Isso. Novamente, como a Arlete falou, a gente, como facilitador, não faz, às vezes, ideia do que está acontecendo. Mas o cliente, sim. Né? E a gente vai sentindo pelo campo falas, posturas, possibilidades. Para que talvez aquele trauma venha à tona, e ele vem à tona. Muitas vezes ele é um representante, ele é uma pessoa no campo, e ele demonstra a sua dinâmica. Então, tem uma fala também, né, do facilitador, você é grato pelo seu câncer. E no livro do nosso professor, o professor Renato Bertatti, né, Saúde, uma nova visão, ele fala de olhar para a doença com gratidão. Ele começa o livro assim. E, na verdade, isso é uma postura. Né? A gente não está falando da boca para fora. Né? Não, é uma postura em relação àquilo. Você mencionou Hammer, você mencionou Hahnemann. Quer dizer, eles também olham para a doença como uma manifestação. Tanto Hammer e Hahnemann veem a questão sistêmica também. Sim, sim. Quer dizer, isso é uma manifestação no meu corpo de algo que já estava lá, talvez antes do meu corpo. Né? Fazia parte... Estava no DNA que ia ser passado para mim no óvulo e no espermatozoide. Sim, maravilha. Sim. Né? E aí a gente tem agora com a questão da epigenética,
né, deixando bem claro que ela é da genética, da medicina, não é da psicologia, mas a gente tem a questão de que não apenas genótipos e fenótipos estão no gene, mas também comportamentos e crenças. E eles não estão no DNA, eles estão no RNA. Isso. Pô, temos que estudar muito, gente, porque realmente é muita coisa. E assim, logicamente a gente não quer ser leviano, trazendo assuntos de outras áreas, mas é isso que Mark Woolley faz nesse livro. Isso não começou com você ou por você. Ele fala, e aí a gente tem até o símbolo aqui, né? Então, o feminino e o masculino, ou ao contrário, vocês que sabem. Ou o DNA, né? Eu olho para isso aí, eu vejo o holograma do nosso DNA, que é a adenina, timina, guanina, assim. É a dupla hélice, né? Do DNA. E aí a gente tem, talvez aqui no formato humano, também a comunicação, né? E a gente tem uma outra coisa que, assim, agora eu estou viajando na maionese, tá? A gente tem o rosto de Janus, né? O Deus que olha para ambos os lados. Então a gente tem vários olhares, várias visões que às vezes são polares. Outras vezes são integrativas. Eu perdi o fone. Isso acontece. Outras vezes são integrativas. Quem sabe, diria o Chacrinha, quem sabe faz ao vivo. Exato. E nesse caso a gente trouxe algumas referências para ajudar a gente. E essa questão da epigenética, a gente também sabe que o nosso DNA é 2% adenina, timina, guanina. Para mim o som saiu. Na constelação, voltou. Linguagem, fala. Voltou? Voltou? Voltou. Desculpa, estava tocando o telefone e desliguei. Então, a gente sabe que 98% do nosso DNA, ele é linguístico, ele entende linguagem. Por isso que a conversa lá com o psicólogo, a fala na constelação, a hipnose, a PNL, né? A gente usa linguagem, né? Para quê? Para, vamos dizer assim, ressignificar este material, né? E isso vai o quê? Quando eu ressignifico dentro de mim... Opa, voltou o som, gente? Será que voltou agora? Eu tô te ouvindo, Arlete. Voltou. Tá. Então, assim, a gente ressignifica com todas essas terapêuticas, inclusive com a conversa lá com o médico, para dizer, olha, você tá com esse diagnóstico, aquele, mas aquele outro, né? Então, assim, a gente vai ressignificando através da linguagem, e que ele fala muito nesse livro, né, Renê? Qual é a palavra que mais aparece na tua fala? De onde vem essa linguagem? Essa figura, essa metáfora familiar? É minha essa fala ou é da minha mãe? Ou é do meu pai? Ou é do meu tio? Ou é do meu avô? De quem é essa linguagem que está aqui e que está aqui e que está em todas as nossas células, né? Acho isso muito legal. Mas, Renê, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ele fala a constelação ela é um movimento espiritual. E o Hellinger, antes de partir, de morrer, ele já falava disso. Porque talvez tem pessoas aqui que estão aqui ou vão nos ouvir que entendem espiritual como uma religião, e não é isso. Você poderia falar um pouquinho disso? Você que esteve sentadinho do ladinho do Hellinger várias vezes, traduziu o Hellinger. Eu não tive essa oportunidade, porque eu não falo alemão. E não estive com o Hellinger assim lado a lado como você esteve? Claro. É importante a gente lembrar também que na cultura alemã, né, na filosofia alemã, se usa muito a palavra espiritual, né? Então vocês vão encontrar isso na filosofia, né? Heidegger vai falar bastante disso, né? Então você tem a religiosidade e você tem a espiritualidade, né? E recentemente a Organização Mundial de Saúde sempre falava que nós somos seres biopsicossociais, falou somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Então, a espiritualidade, ela mostra a questão do sistêmico, como nós estamos conectados com pessoas familiares e não familiares. E como pessoas não familiares trazem contribuições para o núcleo familiar, né?
basta vocês viajarem para um lugar que vocês nunca foram, e não precisa ir para o Japão. Pode ser para Bauru, né? Se você nunca foi para Bauru, você vai para Bauru, você vai ver jeitos diferentes de se fazer as coisas, de se preparar um pãozinho, de se falar na rua, né? Ou seja, você vai ter uma experiência cultural, né? Isso o Hellinger queria dizer com o espiritual. Como nós estamos conectados por acaso, né? E na constelação familiar a gente não acredita em acaso. A gente acredita mais no termo de Carl Gustav Jung da sincronicidade. Né? Estamos interligados, interdependentes. Né? Então, o Hellinger em nenhum momento falou de um movimento espírita. Né? Então, o espiritismo, sim, é uma religião. Existem, sim, facilitadores que trabalham nessa linha, mas a constelação familiar, o Hellinger sempre deixou isso muito claro, ela é uma postura independentemente de religião. Né? Então, o facilitador, ele não vai puxar para o candomblé, ele não vai puxar para o católico, apesar do Hellinger ser, né, católico, ter sido padre, ele fala, ó, esse campo aqui é um campo espiritual, não é um campo religioso. Isso. Né? Porque muitas pessoas falam, ah, não, porque constelação é essa coisa religiosa. Não, não é religioso. É uma postura. Isso. E o Hellinger falava da postura filosófica. Isso. Né? Ele era filósofo, é importante dizer isso, né? Sim, sim. Ele era teólogo, filósofo, pedagogo. E sim, na Alemanha, isso está na autobiografia dele, que você tem aí em cima de você. Na Alemanha, ele foi reconhecidamente psicoterapeuta. Ele recebeu esse reconhecimento pela Sociedade Terapêutica Alemã, porque ele foi um expoente na dinâmica de grupos. Ele trouxe muitas coisas para o campo lá. Né? Bom, em todo caso, né, voltando para a coisa espiritual, na hora que eu falo que é uma postura fenomenológica, né, filosófica, fenomenológica e espiritual, eu posso trabalhar com todas as religiões. Né? Não é excludente. Ela é includente. Não é excludente. Includente. Talvez essa seja a melhor definição do espiritual. O espiritual é um holos, é um todo. Né? E tudo faz parte desse holos, desse espiritual. O bom e o ruim, o certo e o errado, tudo. Né? Duro então, o difícil e o fácil. Exato. Que é uma coisa que o Hellinger falava, né? Quer dizer, não cabe ao facilitador falar, oh, essa família é boa e essa é má. Mas apontar a dinâmica. Essa dinâmica é assim para você e é assado para fulaninho. E aí? E aí, José, o que você faz com isso? Né? Quer dizer, qual que é a tua responsabilidade em cima disso? O que você vai tomar para você e fazer algo e o que você, de repente, vai deixar. Né? Deixando bem claro que Juan Garriga, quando ele traz a metáfora das moedas, ele deixa claro, a gente toma as moedas inteiras. Tá, mas, muitas vezes eu vou especificamente pegar uma moeda e vou falar, essa aqui eu vou trabalhar. Essa aqui eu vou transformar. Isso. Outro livro fantástico para a gente falar de trauma e transgeracionalidade. Porque o Juan Garriga pegou uma metáfora maravilhosa aí das moedas. Inclusive, ele vai estar no Brasil, né, esse ano, assim como o Stefan Hausner também. Eu vi, para nós ir concluindo, qual é a data que o Garriga vai estar por aí? Eu vi nas redes também que o Hauser vai estar por aí, o Garriga também, mas eu não me recordo. Mas se procurar, você sabe de cor aí, René? Sim, eu sei que no Rio de Janeiro é o Ricardo Iralém que está cuidando disso. Ele vai para o Rio e depois para Porto Alegre. Né? Agora, as datas exatas, não sei, tem como vocês encontrarem isso. Mas se né? for Nos na grupos. internet, e João Garriga encontra. Encontra. Tá Tanto que tem uma página que chama Juan Garriga Brasil, e aí vocês vão ter todas as datas. Eu, Stefan Hausner, 7, 8 e 9 de dezembro, se eu não me engano. Quem está cuidando disso é a Natália Kopachevski, né, do Sim a Vida. Então, vocês encontram tudo lá com ela. Fácil. Vale a pena ver o Stefan Hausner, é uma experiência fantástica. E aí, na divulgação, eu vou aproveitar para divulgar a Brigitte, que está em outubro de volta no Brasil, e vai trabalhar
também relacionamento de casal e outras questões com a Flávia e a Fernanda. Então, gente, o Brasil está sendo presenteado com esse povo que está vindo para cá, né? Próximo de nós, e agora com esse tal Covid que a gente descobriu que dá para fazer live, né, Renê? O Renê em São Paulo, aqui em Curitiba. Então, meios para a gente adquirir o conhecimento, né, Renê? A gente tem. Então, e agora o que eu faço com isso? E agora o que eu faço com tudo isso, né? É que a gente está podendo aí ter acesso agora para ressignificar esses nossos traumas, que não tem um ser humano que não tenha trauma. Renê, eu quero assim, só por causa do nosso horário, né, para a gente cumprir aí o que eu e você tínhamos combinado, e a minha parte alemã e a sua, honrar os nossos ancestrais, né? E o tempo de todos. Eu quero dizer que fica o convite aí, um gostinho de quero mais para a gente falar. Eu acho que esse tema da espiritualidade, ele é muito confundido, inclusive no meio das pessoas que atuam com as constelações, principalmente quem compra o trabalho das constelações, né? Um dia aí a gente talvez faça uma live sobre isso, para esclarecer isso, que ela não é excludente, ela é includente. E o Hellinger, eu lembro que ele dizia nos seus livros, né? Eu sou um filósofo que pôs filosofia na prática, né? Então, e sobre isso, né? Que é esse meio maravilhoso que são as constelações, ele tem várias bases teóricas, ele é includente e não excludente. Né? Eu acho que isso dá uma live para a gente falar sobre isso, Renê, que pode... Vamos marcar depois. Renê, eu sei que a gente podia ficar até amanhã conversando eu e você, porque nós somos bons de prosa. Mas o nosso horário acabou. Eu quero te agradecer e quem esteve aqui conosco e que você nos deixe aí um fechamento que você gostaria de deixar para nós dessa prosa toda. Eu sei que tem gente que perguntou, e a comida? Quem sabe seja outra live sobre o trauma da comida. Tem tanta coisa para se falar, né? Sim. Nesse caso, eu acho que você poderia chamar a colega Renata Pinotti, que trabalha com alimentação e constelação familiar. Opa, eu não conheço a Renata, então você me apresenta para a Renata. Faz a ponte, a conexão. Sim. Não, mas é um tema assim, né? Quer dizer, quais alimentos perpetuam, quais desaparecem, né? E a gente sabe que na homeopatia, inclusive elementos tóxicos são dinamizados, eles, na verdade, se tornam coisas boas. Né? A transmutação, né? que vem da alquimia, né? Você transmutar elementos, né? Vale a pena a gente entrar nessas temáticas, sim. Eu acho que, para fechamento dessa live, é interessante falar que o trauma nos constitui, né? Todos nós temos nossos pontos traumáticos, e ele pode ser um elemento de grande transformação, de grande transmutação. Então, para aqueles que aceitam o caminho do autoconhecimento, têm abertura para isso, que tomam para si essa autorização, né, de curar seu sistema, vale a frase do Hellinger, né? Uma mulher, quando decide curar-se, se transforma, né, ele usa uma palavra específica, né, no elemento, ele cura o sistema inteiro, ele fala. A mulher, quando decide, daí, eu não lembro a palavra, mas cura o sistema inteiro. Fugiu a palavra. Exato. Tanto vivo quanto já falecido. É porque a gente está falando, às vezes, de um elemento traumático que veio de 5, 7, 8, 9, 10 gerações atrás. Né? Se a gente fala de repente, da misoginia, do machismo e dos efeitos que isso teve sobre o corpo feminino, quer dizer, quando uma mulher transmuta isso, ela honra todas aquelas que não tiveram voz, todas aquelas que não puderam fazer diferente, porque o contexto, que é um elemento importante do trauma, não permitia. Isso. E aí, quando a gente fala para as ancestrais, olha, obrigada por suportarem a vida, apesar da dor, e fazer com que ela chegasse até mim. Ela chegou até mim, essa foi o caminho de vocês. Agora eu dou a minha contribuição, porque é um sistema gigante das correntes, né, Renê? Então, eu vou dar a minha contribuição à outra geração, da contribuição dela, e assim a gente vai nessa corrente da vida, né? No elo da corrente da vida, a gente vai
cada elemento do sistema dando a contribuição para tornar isso mais leve, mais fluido. E como diz o Garriga, bailar com maior fluidez. Bailando juntos, sim. Sim. Renê, que delícia bailar com você nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigada, te abraço aí. E te vejo numa próxima para a gente falar sobre religiosidade, espiritualidade, que eu acho que esse é um tema que é muito pertinente, oportuno e necessário. Ainda mais você que ficou sentadinho do lado do Hellingrão há muito tempo. Vamos fazer assim. Eu conheci o Renê traduzindo o curso. Maravilha! Obrigado, Renê, Arlete. muito obrigada. Um beijo no teu coração e nos vemos em breve. Dankeschön! Bitte schön. Tudo de bom a você e a todos que estiveram aqui. Tchau, tchau. É verdade, obrigada, tchau.